Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Aquele que está conosco em nossa jornada, nos iluminando, abrindo os caminhos e nos intuindo o melhor caminho a seguir. Junto dele, toda a fraternidade amiga que também nos acompanha e nos orienta nessa nossa jornada terrestre. Nos ligamos à fraternidade da Lei Áurea, com os elementos de limpeza e higienização. Nos ligamos com a corrente dos indígenas de Brogotá e Itaporã, que trazem os elementos da defesa. Nos ligamos à fraternidade dos cruzados, com Ricardo e seus lanceiros, que nos trazem a segurança para que possamos ter luz e proteção durante a nossa aula, em nossos lares e também durante toda a nossa semana. Nos ligamos aos dirigentes, secretários e alunos da escola do plano material e espiritual. Nos ligamos com o mentor da nossa casa espírita, comandante Edgar Armon. Vamos nos ligando com a fraternidade do Trevo, com o venerável Razim, com a fraternidade dos discípulos de Jesus, também com o comandante Edgar Armon, e com a fraternidade dos humildes, e com toda a corrente médica e cientistas dos espaços, e com o Dr. Bezerra de Menezes, e com todas as outras fraternidades, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-vos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-vos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos e amparados pela prece, nos ficamos agora com nosso irmão Ismael, esse anjo preposto por Jesus para ser o guardião da nossa pátria. Nos ligamos a Maria de Magdala, nosso exemplo de reforma íntima, aquela que tudo deixou para seguir os passos do Mestre. E assim, ligados e conectados,
a toda essa luz e esse amor, vamos sentindo a presença de Maria, essa nossa mãe espiritual, e através dela vamos nos ligando a Jesus, esse nosso mestre, nosso irmão, nosso guia, e sentindo todo esse amor e esse amparo, e juntos nos ligamos a Deus, esse nosso Pai, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e por essa oportunidade bendita dessa nova encarnação. E como agradecimento, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, e assim seja. Todos de parabéns. Tá? Ok. Participação legal. Antes de eu passar a palavra para o seu Daniel aí, alguém se propõe a fazer a leitura de um tema? Quem se manifestou? Andréia. Andréia, por favor, então, nos brinde com uma leitura. 35º tema. A vida é mudança. O dia de amanhã será diferente, marcará a vitória, se a diferença for para melhor. Na vida, sei que devo ter como propósito a mudança, a melhoria, o aprendizado, a evolução, e a cada novo dia, de acordo com o meu empenho, dedicação, interesse, tem que seguir rumo ao melhor, a vitória no amor e fim ao ego que hoje domina o meu ser, prendendo-me à matéria e tudo aquilo que desvirtua do bom caminho.
A vida significa mudança constante. E é isso. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Esqueceram o livro em casa? Muito bem, então. Obrigado pelas dois, bem-vindos. Tá? Marcos, toda sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Daniel, você não me chama de Paulo porque a responsabilidade aumenta. Chama de Marcos. Marcos também tinha responsabilidade. Ah, mas Paulo, né? Gente, bom dia a todos. Satisfação estar com vocês. Gostaria muito, adoraria estarmos na nossa casa, né? Para a gente poder estar juntos, no olho por olho, porque é a vida do entrevistador, né? Olha, eu falando de entrevistador da reunião de ontem. É a vida do expositor, né? A gente poder olhar nos olhinhos de vocês e ver onde está surgindo uma dúvida, se a gente acelera a aula, se a gente encurta a aula, né? Se a gente muda um pouquinho o vocabulário, o jeito. Esse sistema online, infelizmente, eu estou conversando um pouquinho com vocês porque daqui a pouco eu vou ficar cego. Eu vou deixar de ver vocês e vai ficar somente uma tela aqui. Mas nós podemos fazer um acordado. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, quiserem sanar ali, vocês me chamam. Por gentileza, fala o nome, né? De repente, olha, Marcos, é a Camila, é a Ana Paula, e aí vocês passem a dúvida de vocês, eu interrompo e falo novamente com vocês, tudo bem? A princípio é uma aula tranquila, né? Eu fiquei pensando como preparar essa aula para vocês, e como eu tive algumas dificuldades de entender esse meio religioso, eu tentei construir algo aí diferente para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? E se surgir muita dúvida e ficar muito complicado, a gente pode combinar com o Daí, com o seu Daniel aí, um dia de semana, abrir uma sala para a gente bater um papo e conversar um pouco sobre a aula, tá bom? Deixa eu iniciar aqui para vocês. Vai demorar um pouquinho, né, para esquentar, porque tá frio, mas vai chegar para vocês daqui a pouco. Aí vocês me avisem se estão vendo a aula já. Entrou a aula? Sim. Perfeito. Tá bom. Eu vou pedir pelo menos ou o Odair ou o Carlos ficarem com o microfone aberto, tá? Porque aí qualquer coisa, se tiver pergunta no chat, alguma coisa assim, vocês fiquem à vontade de interromper. Vamos embora. Bom dia. Bom dia, meu nome é Marcos Paulo, sou da Casa de Garamond, né? Já estivemos juntos. Sabe, que o mestre possa nos envolver nesse momento, para que nós tenhamos um momento de troca de informações, um momento de esclarecimento e não de dúvidas. Estamos na aula, então, 108, né? Como o seu Daniel passou, vocês já estão terminando o curso. Então, a aula de hoje é o cristão no meio religioso e no meio profano. Vocês tiveram aula... domingo passado eu estive com vocês, vocês não tiveram aula 107, mas vocês já tiveram essa aula? A 107 já. Já, tá bom. Então. Vamos lá, então. Porque eu ia passar agora para uma revisãozinha. Se vocês não tivessem, eu já iria pular essa parte. Então, gente, vamos lá. Aula 107, o cristão no lar. O que vocês viram lá no cristão no lar? Vocês viram a vida conjugal, pais, filhos, familiares e divórcio no lar. Por que nós tivemos essa ideia do cristão no lar e agora nós vamos ter a ideia do cristão no mundo? Se nós analisarmos aí que o planeta Terra é um planeta escola, que aqui estamos para aprender, para desenvolver nossos conhecimentos, para testar tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, de acordo com os erros que cometemos nas vidas passadas, por que é importante, por que é interessante falar da figura do cristão no lar? Porque se nós estamos no planeta escola, saibam vocês que a nossa sala de aula é a nossa casa. É ali que a gente aprende as primeiras lições, é ali que nós ensinamos também as primeiras lições aos nossos filhos, aos nossos irmãos, e assim aprendemos também com os nossos pais. Então, dentro dessa troca de aprendizado, tudo se estabelece dentro do lar. Então, a figura de ser pais, né, pai, mãe,
a relação que um tem com o outro, os dois têm com os filhos, individualmente cada um tem com o seu filho, também é um ensinamento, também é um aprendizado. Que por hora estudamos, nos convencemos dos nossos papéis, mas quando cá estamos reencarnados, esquecemos. Muitos até ignoram aquilo que aprenderam. E aí a gente vê essa destruição de lares, né? Os filhos, nem sempre os filhos vêm para aprender. Muitos vêm para nos ensinar. E nós paramos agora para refletir. Estamos aprendendo algo com nossos filhos? Porque a ideia grosseira de que só pai e mãe ensina, acho que já não cabe mais, né? Então devemos ouvir nossos filhos, devemos compartilhar as nossas expectativas, nossas frustrações também com nossos filhos. Porque eles também são membros da nossa família. Agora, a linguagem que vamos adequar para uma criança mais, né, de 0 a 12 anos, ou um adolescente de 12 a 18 anos, e nossos filhos adultos, é outra coisa. Mas, de uma certa forma, nós temos que nos comunicarmos com eles também, porque eles também são parte da família. Eles têm que entender os problemas financeiros, eles têm que entender das nossas alegrias, dos nossos ideais, dos nossos sonhos. Quais são os valores que nós temos como família? Nossos filhos também têm que saber disso, e isso deve ser compartilhado. A questão dos familiares. Quando a gente fala em família, não é só quem está dentro da nossa casa. Temos parentes distantes, e temos parentes próximos que estão distantes também. Então todas as relações não são à toa. Ninguém veio por acaso como pai, como irmão, como tio, como sobrinho, como sobrinha. E quando nós não temos essa compreensão, os laços começam a se romper. Então, há tempos não vejo um primo, há tempos não vejo uma tia, até a coisa ficar mais séria, né? Quando nós não nos reconhecemos mais como uma família, como união, e acaba vindo o divórcio. E aí vem uma intriga, né? Que sempre ficava questionando. Dizem, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E por que ocorrem os divórcios, então? Porque esses divórcios são simplesmente momentâneos. Se vocês vieram para ser um casal nessa vida e se separam, tenho certeza, na próxima vida retornarão. Então essa compreensão da figura do cristão dentro do lar também é muito importante. Então aí começa, porque se você não consegue ser um cristão dentro do lar, como você vai ser um cristão no mundo? Tudo bem? Vamos fazer uma introdução? E aqui eu já inicio para vocês. Quando eu iniciei essa aula, né, até no meu tempo de escola, eu ficava olhando, eu ficava me questionando. O cristão no meio religioso e no meio profano. 3 foram minhas observações. Quem é esse cristão? Qual o meio religioso e qual o meio profano? Então vamos tentar desvendar um pouquinho. Alguém aí, quando lê o tema, também se prendeu nesse assunto? Quem é o cristão? Qual é esse meio religioso ou meio profano? Ou passou despercebido por isso? Gente, falem comigo também, não me deixem só. Acho que meio profano é a vida que a gente leva, de forma geral, né? A vida o que a gente mundo leva... em si é profano, comparado Entendi. com o... Pesado, né? Isso. Já acabou com a minha aula, Carlos. Vamos lá, gente. O cristão. A ideia começa meio com Lucas, né, que era um médico grego, conversando ali com os irmãos na Casa do Caminho, né? E ali conversando, eles falaram que eram da Casa do Caminho, mas Lucas falava Casa do Caminho. O caminho pode ser para qualquer lugar, né? Não refere vocês a ninguém, a nada. E aí surge a ideia do quê? Por que vocês não se tornam cristão, já que vocês seguem o Cristo? E vindo de Lucas, que era um grego, a gente vê que para os gregos a palavra era Christos, né? Messias ou Cristo. E ali diante eles começaram a se denominar como cristão.
E na própria história, né, se a gente for ver ali na religião, nas escrituras, a palavra Cristo é quase como se fosse literalmente o nome de Jesus. Assim como nós chamamos hoje, né, o amido de milho como maisena. Ninguém conhece amido de milho, conhece maisena, né? Ninguém conhece a gilete, lâmina de barbear, a gente conhece como gilete. Então, aos poucos, né, alguns nomes eles vão substituindo o próprio produto, vamos dizer assim. E a vida inteira todo mundo se falava de Cristo, mas qual seria o nome de Jesus? Porque Cristo é a ideia de Messias, né? Messias é um salvador. Então ele veio com a missão, né, com a figura ali clara de Messias, Salvador. Mas qual seria o nome dele? Então, estudando aí pela história do cristianismo, e a revista História das Religiões, né, notou-se ali que o nome dele provavelmente teria que ser Ben Joseph, que seria Joshua, que é filho de José. Né? Então seria praticamente, dentro das leituras, das escrituras, aí, das pesquisas, seria Ben Joseph, né? Ou Joshua, que seria filho de José. Tá? Então fica esse relato. E sobre o cristão, Jesus diz, não vim destruir a lei, mas ela dar cumprimento. Ele disse mais ainda, né? Porque onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Isso nos remete a uma introdução ao quê? Ao meio religioso. Então nota-se que Jesus ele não veio para fundar uma igreja, fundar uma seita, fundar uma organização. Ele veio para pregar a palavra de amor. Ele veio para nos elevar, né, numa questão, naquela era, naquele momento que vivíamos, um outro padrão vibracional. E aí a gente estamos falando, né, dessa introdução do meio religioso. O que é esse meio religioso que vivemos? Que vem desde a época de Cristo até hoje. Então, um contexto histórico, naquela época do Império Romano, que eles perseguiam os cristãos, queimavam, faziam deles de tocha, e aos poucos todo o cenário foi mudando, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A coisa foi ganhando tanta força, que ela granjeou os cumes do Império Romano. Ou seja, ela alcançou adeptos ao grande Império Romano. Seus imperadores se transformaram em romanos, né, em cristão. E aí chegou até um ponto que eles deixaram de perseguir e passaram a fazer o quê? Institucionalizar, criar essa organização, reconhecer como se fosse sua. E eles dão o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como que se deu esse cenário? Quando Jesus é executado, nós temos quem? A figura de um homem que vem em primeira pessoa a trazer os ideais de Deus, os propósitos de Deus para a humanidade. Então, em primeira pessoa, nós temos Jesus, só que ele é executado em 30. Em 49, há o Concílio de Jerusalém, que estabelece que os cristãos não têm que ser mais judeus. Ora, nós sabemos que Cristo, ele foi ensinado, né? Ele aprendeu dentro daquela questão toda, dentro do judaísmo. Então, se você destrói, executa Jesus, e agora estabelece que o cristão não tem que ser mais judeus, aos poucos vocês percebem que esse elo com os ensinamentos de Cristo vão ficando para trás, vão ficando esquecidos. Em 64 morre quem? Pedro, Paulo e Tiago Justo, os últimos apóstolos. Morrendo os últimos apóstolos, morrem também as pessoas que conheceram Jesus, que caminharam com Jesus. Então nós perdemos também a história em segunda pessoa. Então não tem mais quem nos dá essa notícia em primeira pessoa, não temos mais quem nos traz em segunda pessoa. Agora o que nós temos é um monte de gente dizendo um monte de coisa que talvez nem seja a verdade. Aí em 70 tem a destruição do Templo de Jerusalém, ou seja, não tem mais o local de acesso onde eles usavam para estudo. Então se eles não se encontram numa base, num local único, vocês concordam que esse conhecimento ele vai se dispersando?
ele vai sendo deixado para trás, ele pode até sendo como podemos dizer uma palavra mais simples para vocês entenderem, ele acaba sendo pulverizado. Isso. Né? Pois não? Não, beleza, eu sei dar opinião, mas você aplicou bem a palavra. Ele acaba sendo pulverizado. Então, aquilo que era verdade, sendo transmitido em primeira pessoa, sendo transmitido em segunda pessoa, agora está falando de terceiro, de quinto, de sexto, de pessoas que nem conviveram, nem conheceram nem Paulo, Tiago, não conheceram ninguém, e eles continuam falando. Aí vem o Concílio de Jâmia, que marca a ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Ora, se lá atrás, em 49, estabelece que o cristão não tem que ser mais judeus, agora em 90 nós estamos falando que o quê? Judeu e o cristianismo estão distintos, eles estão afastados. Se estão afastados, onde está a base do cristianismo, então? Até ontem, a base era o judaísmo. Se não tem mais a base do judaísmo, é do cristianismo. Vocês concordam? Aí vem depois, em 190, os Roene, né? Torna-se o primeiro estado oficialmente cristão. Então, assim, agora eu não sou mais pertencente ao judaísmo e agora eu tenho um território próprio. Aí vem o Edito de Milão, que legaliza o cristianismo. Então, agora, a partir de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho lá na frente, hoje o Brasil é um estado laico, mas naquela época, até antes da nossa Constituição, aí, umas 2 atrás, o Brasil estava na sua Constituição, que era um país católico. Né? E aí, nas mudanças da Constituição, afirmou-se que agora nós somos um Estado laico. E aqui, em 313, eles estão colocando, olha, Roma agora é um Estado cristão, participa do cristianismo. 330, né, o imperador romano, né, ele meio que olhando todo esse cenário, vendo toda essa coisa se transformando, toda essa coisa se perdendo, vocês lembram quem era esse imperador? Ele institui o quê? Ele constrói uma cidade, e nessa cidade, né, que é chamada de Constantinopla, ele cria a capital cristã do Império Romano. Vocês lembram quem é esse imperador ou não? O imperador que fez Constantinopla. Lembro não. Constantino? Tava fácil, hein, gente? Vocês não querem me ajudar, hein? E aí Constantino fala, eu vou construir Constantinopla e vou fundar a capital cristã do Império Romano. Mas espera aí, já não tinha uma capital, um estado oficial cristão? Aí o imperador Teodósio ele estabelece o cristianismo como religião oficial de Roma. Vocês conseguem analisar o quanto desse cristianismo se perdeu? Agora, o que é esse cristianismo? Se Lucas, né, coloca que o cristão é aquele que segue Cristo, e esse povo executa Cristo, esse mesmo povo separa o cristianismo do judaísmo, e agora eles estabelecem o cristianismo como religião oficial de Roma. Gente, não tem uma lacuna aí do que é esse cristianismo? Então o que eles perceberam? No século IV, Roma percebe que é assim, ou eles acabam, né, com a ideia de aceitar ou eliminar o cristianismo. Porque a coisa se cresceu de tamanha forma que você só tem 2 opções, ou elimina ou aceita. E o Diocleciano, né, que era o imperador da época, ele até tentou, mas ele não conseguiu. Então, se não conseguir eliminar, só tinha uma opção, né? Aceitar. E nesse meio termo, os católicos, não mais cristãos agora, né? Vocês percebem que agora eles são católicos, apostólicos, romanos. Eles reconhecem a autoridade suprema do bispo de Roma, ou seja, a figura do Papa, que, aliás, é um líder absoluto dentro da religião católica, seu cargo é vitalício, ou seja, para sempre, e ele é transmitido desde os tempos de Jesus. Ou seja, Deus constrói um mundo, passa para Jesus, Jesus tem que retornar, passa para Pedro, lembra? Pedro, tu és Petro, e sobre ti erguerei minha igreja. Aí Pedro tem que ir embora, ele fala, mas peraí, Jesus passou para mim o bastão, né? Eu preciso passar para alguém. E então, como tinham vários bispos ali, né, e Pedro foi sepultado ali em Roma, eles chegam à conclusão do quê?
que o sucessor de Pedro tem que ser um bispo, e esse bispo tem que ser o bispo dos bispos, que é nomeado como Papa. Então, o Papa, ele é sucessor de Pedro. E o Papa deveria ficar em Roma, sempre. E aí a gente não vai entrar nessa história, mas chega um momento que nós temos 3, 4 papas aí. Então, é tamanha bagunça que foi dessa questão quando o homem interfere no espiritual. E aí, Padre Alta, em Paris, século passado, ele comenta: o cristianismo do Cristo desapareceu na política da igreja e só restou o cristianismo de seus vigários. É lógico, né, que ele foi banido da igreja e banido também da história, né? Se você for procurar o Padre Alta hoje na internet, nas escrituras, você não acha quase que nada dele. Então, o que nós temos que atentar com o meio religioso? Figura de Constantinopla, que é fundada como capital do cristão romano, e o imperador Teodósio oficializa o quê? A religião oficial de Roma. Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, senhores, o que nós temos? A Igreja Católica Apostólica. E aí nós vemos a figura de 2 pessoas. Quem são essas pessoas? Então nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, lembra? E a Igreja Católica Apostólica agora Ortodoxa, aquela criada por Constantino em Constantinopla. Então nós temos um Papa e um Patriarca da Igreja. Os 2 sendo responsáveis pela Igreja numa mesma época, em um mesmo momento. Então qual que era a diferença entre eles? O local e a origem. Constantinopla ficava no Oriente, né? Que era ortodoxa. E a Igreja Católica Romana, ela ficava no Ocidente. O líder do ortodoxo era o patriarca. O líder dos romanos era o Papa, bispo de Roma. As orações dos ortodoxos em grego, do romano em latim. O casamento, ou a questão do celibato. Os padres eram casados na ortodoxa. E os romanos, os padres não podiam casar. Portanto, ao se tornar bispo, havia o celibatário para ambos. Então, a única conclusão que eles chegaram ali, que não tinha discussão entre eles, é que chegando a ser bispo, eles tinham que ser celibatário. Ou seja, aqueles que eram casados, então, abandonavam a família, abandonavam a igreja. E aí, não vai de contra aos propósitos de Deus, de Jesus, aquele que ele nos ensinou? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa? Entenderam o meio romano? Que nós estamos... Esse é o meio religioso, né? Então, o que nós teríamos, então, num contexto assim, resumido? Moisés, trazendo as escrituras, trazendo um pouco de ordem social e um pouco do que é Deus. Vem o Cristo, esquece, abandona aquilo que é de ordem social, de ordem moral, e começa a pregar aquilo que é do sentido de elevação, do sentido de amor, no sentido de humanidade. E aí vem o cristianismo, atravessa tudo, cria-se uma religião própria, né? E o que acontece com essa religião própria? De domínio total dos homens, né? E aí vem o espiritismo tempos depois, para tentar resgatar essa caminhada. Porque se não há uma interferência ali, possivelmente nós teríamos a ideia do que Moisés, a continuação de Cristo e a continuação do espiritismo. O cristianismo é a doutrina dos homens, como a gente pode perceber, né? E o plano espiritual, a comunicação direta com Moisés, o envio de Cristo e as mensagens do espiritismo. Então nós temos essa interferência humana, vamos colocar aqui, essa doutrina dos homens, interferindo naquilo que era do plano maior, que é do plano espiritual. Porque Moisés tinha mediunidade, Cristo teve mediunidade, e Kardec também teve a sua mediunidade, nos direcionando no que fazer. Lembra que a preparação de Cristo foi quase 1000 anos, né? Vindo das altas esferas crístianas, para nos trazer uma mensagem. E de repente, por ideia dos homens, doutrina de homens, com 20, 30, 40 anos,
resolve que nada daquilo é o certo, que nada daquilo é o justo, e cria o próprio cristianismo. Então, dentro dessa criação do cristianismo, nós temos, segundo a revista, né, da História das Religiões, o judaísmo, nesse período de pesquisa, tinha 14 milhões de pessoas, ou de adeptos, enquanto o espiritismo, 15 milhões de pessoas, ou adeptos. E o cristianismo, 2,1 bilhão de adeptos. Mas com um problema, né? A ideia do cristianismo é o que a gente chama de religiões paralelas. Lembra-se que, da época de Cristo até a construção de Constantinopla, o quanto se perdeu? Então, o imperador Diocleciano, ele sempre declamou para o catolicismo. Deus fez o mundo, passou para Jesus, Jesus passa para Pedro, Pedro passa para o Papa, que é o bispo de Roma. Então, toda vez que um bispo vem a falecer, um bispo se aposenta, como aconteceu agora, se retira do ministério, vem outro bispo imediatamente substituir. Então, pela história, sempre vai ter que existir um Papa, ou o bispo de Roma. Martim Lutero, ele concorda que a ideia da Bíblia seja uma autoridade definitiva. O que incomoda Martim Lutero é a ideia do que esse Papa, esse bispo de Roma, ter questões sobre a própria fé da humanidade. Então, esse Papa, ele pode falar o que aborto é crime, que é contra as leis de Deus, que o divórcio é contra as leis de Deus, o homossexual não é a favor de Deus. E lembrando que quando Paulo institui lá, né, que ele começa a criar várias igrejas, vai naquela sua caminhada longínqua na fundação de outras doutrinas, ele prega igualdade para o negro, para o branco, para a mulher, que na época não tinha valor, né? E aí vem agora, através dos concílios, decisões sobre a vida familiar, orientação sexual. Aí Lutero fala, não, para mim não. Eu concordo da Bíblia, ok, vamos seguir a Bíblia. Mas que o Papa vai definir as minhas questões de fé, isso não. E aí ele desenvolve as 95 teses dele. Calvino, né, João Calvino, pois não? Dá licença. Lutero tem a parte financeira da coisa também, né? Nome? O Lutero tem a parte financeira da coisa. Seu nome, por favor? Carlos. Carlos. Pois não, Carlos. O Lutero tem a parte financeira da coisa, que também que ele se revoltou pela cobrança de impostos por parte da igreja. Eu não estou aprofundando tanto, tá, Carlos? Mas a ideia é assim, o primeiro princípio de revolta dele é que quando eles querem construir a Basílica de São Pedro, e aí eles não têm dinheiro para financiar a obra. E eles pregaram naquela época a ideia da punição. E essa punição, ela vinha através do quê? Da consciência, dos erros das pessoas. Então, para você se livrar dessa culpa, eles criaram uma instituição financeira por trás, né, de que eles vendiam... Me fugiu o nome agora. Criaram o purgatório, né? Eles criaram uma ideia, na verdade, de uma indulgência. Então, assim, Carlos, se você tem pecado, você tem que se reformar, né? Reforma íntima, muita cardeneta na sua vida, para você se purgar de tudo isso e chegar ao paraíso. Na época, o que a igreja fez? Faz o seguinte, Carlos, não precisa nada disso. Você dá 200 mil, entendeu? Dá 50 mil, deposita na igreja, a gente vai descrever um documento para você que você está livre de todas as suas culpas. E você, livre de todas as suas culpas, você pode seguir o resto da sua vida tranquilo, que você já tem um belo de um apartamento lá no plano espiritual, que chamava indulgência. E eles passaram a vender essas indulgências. E Lutero ficou pé da vida. Por isso que ele coloca assim, as questões de fé cabem a nós, e não essa ideia louca do Papa, né? Dessa ideia de vender indulgências. O mais incrível é que hoje as igrejas que seguem um pouco da doutrina luterana do protestantismo acabaram seguindo por esse mesmo caminho. É por isso que eu estou falando isso. Só. Lutero morreu, com ele morrem essas ideias, né? Porque tanto que ele teve muita força onde? Na Alemanha, né? Depois, lá na Alemanha, que ele ganha bastante força com essa questão do luterismo. Só isso. Obrigado. O calvinismo. João Calvino fala, olha, eu gostei da ideia da Bíblia também, isso aí eu não vou questionar, vamos seguir. Mas só que a salvação das pessoas, elas não podem partir da Bíblia somente dentro da igreja. Ela tem que ser uma organização para a sociedade.
A sociedade ela tem que ser regida pela Bíblia. E aí, se a gente pega país como a Suíça, por exemplo, a Constituição Federal da Suíça, ela parte das premissas da Bíblia. E os batistas, eles falaram, olha, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, eu não vou nem brigar, pode tocar o barco do jeito que vocês querem. Só que o sacramento final, essa conversão da figura do crente, né, para entrar para a minha religião, ela tem que acontecer na vida adulta. Ou seja, não tem evangelização infantil, não tem catecismo, não tem nada. A criança e o adolescente, ela segue o que ela quiser. Mas se ela quiser vir para a minha religião, ela tem que ter essa consciência, essa maturidade como adulto. E aí foi o quê? Né? Cada vez um não concordando com aquilo, com isso, com aquilo, e a ideia de cristianismo ela está sendo fatiada de acordo com as doutrinas dos homens. Então, esclarecendo essa confusão toda que se faz, o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade, como que a coisa funciona e não funciona, esse Larson aqui, esse amigo dele de nome complicado, eles escreveram aonde? No problema do ser, do destino e da dor. Que religião é um que ela facilita o acesso ao sagrado ou transcendente. É como se fosse uma via pavimentada nos levando até Deus. Esse é o propósito da religião. É o caminho, é religar o que somos hoje ao que nós teremos no futuro, que é Deus. Então, esse caminho até Deus, essa é a religião, essa é a estrada. Religiosidade é aquilo que você acredita, é o que você segue e pratica dentro de uma religião. Então, assim, o que vocês acreditam? Como vocês estão seguindo a religião de hoje? Como vocês estão praticando essa religião? E a espiritualidade é relacionado ao fim da vida, ou o sentido da vida, ou as relações que nós temos com esse tal do sagrado, com esse transcendente que ainda não temos capacidade ainda de entendimento. Então, como a gente relaciona com o plano espiritual? Como que a gente relaciona com as questões do plano espiritual? A organização, o senso, a elevação moral. Entendendo isso, nós poderemos seguir Cristo como cristão, e não seguir Cristo pelo cristianismo, assim como esses daí fizeram. Esses são os verdadeiros cristãos, e é esse a que nós devemos seguir. Esses têm o exemplo que devem guiar as nossas consciências, que devem guiar nossos atos. É o abandonar tudo. E se abandonar tudo material, e se abandonar tudo do ódio, da inveja, à medida que nós estivermos preparados. Então, às vezes a gente fala de, temos que abandonar as questões materiais. Mas você anda com um carro muito bom e tem uma casa muito boa. Sim, mas se eu perder meu carro, se eu tiver que vender meu carro amanhã para sustentar minha família, ótimo. Eu não vou deixar minhas filhas, por exemplo, 3 filhas na escola pública, para estar andando de Audi, Mercedes por aí. Então, poxa, se minhas filhas estão em boa escola, se elas estão em bons estudos, e eu tenho condições de comprar um bom carro, eu posso comprar. Eu não estou sendo materialista. O materialismo, gente, vem quando a gente deixa de fazer algumas coisas em prol de outras coisas. Então eu ando muito bem, de terno Armani, de Audi, e a gente mora numa casa extremamente simples, passando dificuldades, conta de luz apagada, para satisfazer uma vontade minha. Tudo bem? Podemos começar a aula agora? Que vocês já sabem quem é o cristão, que é o meio religioso. O começo foi bom, vamos em frente. Vamos em frente, né, Odair? Uma pequena introdução. Então, qual que é o objetivo da aula, gente? Aprender a ter a vida cristã no mundo profano. Estar, mas não pertencer ao mundo, e não se deve isolar do mundo profano para praticar o evangelho de Jesus. Então, gente, eu vou entrar em reclusão, não vou sair mais de casa porque eu quero praticar o evangelho de Jesus. Porque se eu for para o mundo profano, eu não vou me dar conta. Significados. Então, como o Carlos colocou ali, né, dando o spoiler da minha aula, profano, gente, por mais que seja um nome feio, seja um nome mal utilizado, mal empregado na nossa língua portuguesa,
Ele simplesmente quer dizer que não está de acordo com os preceitos religiosos. Então, profano é simplesmente aquilo que não prega a religião. Lembra a religião? O caminho? O antônimo, né? O que seria o diferente para a gente entender? Então, profano é diferente do que é sacro, é do que é sagrado. Então, ora, ou uma coisa é sagrada ou ela é profana. Aprender a ter a vida cristã no mundo profano. Então, vamos lá, gente. Fazer um pequeno resumo aqui da nossa chegada. Lembra que Deus construiu o universo? Né? Viu, Pois não? Uma pergunta. O próprio Jesus, ele pregou no meio profano, né? A maior parte da vida dele foi no meio profano. E diga-se por sinal, seu Daniel, que ele invadiu esse meio profano, né? Ele não ficou pelas beiradas, não. Ele foi tanto nas entranhas desse mundo profano que acabou sendo morto, né? Exatamente. Ele poderia ir pelas beiradas, né? Assim como Paulo. Paulo, gente, pra vocês entenderem como é Paulo, né? Eu li 6 obras de Paulo. E eu não estou pronto, nunca preparei uma aula de Paulo, porque eu acho que falta muito para conhecer Paulo. E uma definição de Paulo que eu achei bem legal, que eu trago bem no jeito vulgar, popular para vocês. Pra vocês entenderem um pouco quem era Paulo. Imagina um baile funk em Heliópolis, com 300 pessoas. Paulo chegava como um mendigo, morador de rua, entrava nesse baile funk e saía com 10, 15 pessoas convertidas. Pra vocês entenderem o que seria Paulo hoje. É entrar no baile funk e tirar 10, 15 pessoas convertidas a seguir Cristo. Então, a gente não consegue doutrinar, ensinar um pouquinho dentro das igrejas, no nosso centro espírita. A gente termina uma escola de aprendiz e estamos como trabalhadores se deparando com brigas, com ódio, com invejas, com umas coisas que a gente olha e fala, poxa, gente, eu não aprendi nada. Então é complicado. Então vamos lá, Deus construiu o universo, construiu o planeta, ok? Construiu o planeta. E aí dentro desses planetas nós escolhemos um para ser habitado, né? Vamos dizer que a gente escolheu, né? Ninguém veio aqui por coerção, né? Nós escolhemos. Aí dentro desse planeta nós temos que escolher um continente. E nós escolhemos a América do Sul, escolhemos o Brasil, ok? Só que quando nós vemos do plano espiritual para qualquer um desses continentes, nós trazemos implícito na nossa memória, na nossa mente, as leis morais, aquela trazida por Deus nas nossas consciências. Escolhendo o Brasil, nós temos o quê? A cultura, que também parte dos valores das famílias. Então, nós escolhemos Brasil, escolhemos o estado de São Paulo, escolhemos Santo André. Qual que é a cultura de quem mora em Santo André? É diferente de quem mora na Bahia, é diferente de quem mora em Minas, até aqui de São Caetano. Agora nós temos as leis morais, nós temos a cultura e nós temos essas leis humanas também regendo o nosso comportamento, ok? Então qualquer lugar aqui desses continentes aqui do planeta que vocês escolherem, as leis morais vêm conosco, a cultura vem conosco e agora a lei humana. Se eu tiver na Oceania uma lei, se eu tiver na Europa é outra lei, na Inglaterra e assim por diante são leis diferentes. Então nós temos que adaptar na nossa mente as leis morais, nós temos agora a cultura e nós temos a lei humana. Só que isso não basta. Isso está fazendo o quê? Isso está regendo o nosso comportamento, as nossas atitudes. Só que não basta, gente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se redesenvolver. Então eu tenho a lei moral, eu tenho a cultura e tenho a lei humana. Agora eu quero ser advogado. Só que para ser advogado, o cara vai chegar para mim e falar, Marcos, olha, nós temos o Estatuto de Ordem da OAB. Então você tem que seguir o Estatuto de Ordem e o nosso Código de Ética. O Código de Ética vai disciplinar quem você vai ser como advogado. Não, eu quero ser administrador. Ok. Você vai concluir a graduação, os estudos, agora você vai ter que seguir o código de ética dos administradores. Se você não segue o código de ética dos administradores, você acaba tendo prejuízos. Por fim, você pode até ser banido, né? Embora a exclusão sempre seja a última face lá embaixo, mas você pode ser excluído através do código de ética. Então nós temos, dentro da nossa profissão, dentro dos nossos afazeres, leis morais, cutucando o que é certo, o que é errado, a nossa cultura, o que permite fazer culturalmente.
Nós temos a lei humana, lembra? Inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser por força de lei. E agora nós temos o Código de Ética ditando o nosso comportamento. Tudo bem? Pergunta: e nós espíritas temos o nosso Código de Ética? Porque nós temos o quê? A lei moral, temos a cultura para reger o nosso comportamento. Mas espíritas têm código de ética? Pergunta, hein? Oi? Será? Quem mais? A Juliana vai falar. A gente tem que ser bom com a gente e com os próprios. Mas ser bom é Juliana, né? É Juliana que falou? Sim. Mas, Juliana, eu tenho um código de ética aqui em casa dos advogados. Então, se amanhã eu atender você e eu fizer uma picaretagem com você, você vai lá no código de ética dos advogados, consulta lá o código de ética e você fala: Marcos, você errou no código de ética, aqui no artigo tal, na supressão de tal situação. Você tem um código de ética como espírita que você possa consultar materialmente? Ô Marcos. Errando? Sim, nós temos o livro dos espíritos. O código de ética. O livro dos espíritos? Quem mais? Eu tenho uma outra posição também. Pois eu não. acredito que é Gabriela que está falando. Eu acredito que o código de ética do espírita É o próximo. seja baseado no... Por aí, esse é o código de ética. Leis morais. Leis morais? Mas a lei morais é que a gente voltou aqui, ó. Ela tem a leis morais que veio junto. Aí nós temos a cultura e a lei humana. Se eu for advogado, código de ética. Se eu for enfermeiro, eu tenho código de ética. Se eu for médico, tem código de ética. E para espírita, tem código de ética? Eu acredito que é o cristianismo primitivo. Eu não sei se estou falando a palavra certa, mas o cristianismo primitivo, né? O que mas como veio que a gente vai consultar? E como que a gente consulta? Estudando. É? E para mim, estudando, conhecendo cada vez mais. Vamos lá para Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, quem falou? É a Vivian. O Dair, dá meio ponto depois na média final para a Vivian. Ô Marcos, Oi. posso fazer uma colocação? Por favor. Eu disse agora, o primeiro mandamento seria o código de ética das leis morais. E depois tem o código de ética das leis cívicas, que é o Deuteronômio, que Moisés introduziu depois, como cívicas, que eu diria. Então, para ser um advogado, estuda as leis morais e depois as leis cívicas também. Sim, então, mas... E nós temos que conhecer, né? Sim, mas Kardec nos traz o quê, gente? Olha lá, ó. Se vocês pegarem lá, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 1, objetivos dessa obra. Lembra quando eu comecei a aula, eu falei o quê? Qual que é o objetivo da nossa aula? É cumprir aquilo. O Kardec fala objetivo desta obra, ou seja, objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, página 14. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais, fundada no mais rigorosa justiça. Então, senhores, esse é o nosso código de ética, Evangelho segundo o Espiritismo. É esse que tem que estar ali no bolso do paletó, do lado da cabeceira da cama. Acordou, leia. Poxa, meu comportamento com a outra pessoa foi assim. Fiz certo ou não fiz? Pega o código de ética e leia. E o código de ética, gente, esse aqui é maravilhoso, porque se a gente fechar e simplesmente abrir, ele já cai na página que a gente precisa. Vocês acreditam nisso? Faça um teste. Pega ele qualquer hora assim, abre aleatoriamente, lê e vê se aquela mensagem não é ideal para você. Então, passamos do código, nosso código de ética, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se formaram agora, aula 115, sala 16, 118. Acabou.
código de ética, gente. Começa a ler, começa a estudar e vamos viver na nossa vida através do nosso código de ética. Mas, Marcos, se eu não cumprir nosso código de ética, eu vou ser expulso? Lá em cima a gente vai conversar novamente, né? Quando retornarmos, aí as cobranças serão aquelas. Porque a gente não pode cobrar daquele que não tem conhecimento, a gente cobra daquele que já tem conhecimento, né? E quem está na aula 108, sabendo hoje que o nosso código de ética é o Evangelho segundo o Espiritismo, a cobrança vai aumentar. Então, o que nós temos? A conduta moral do nosso lado esquerdo, a reforma íntima caminhando à nossa frente e atrás, nos abraçando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. A conduta moral que nós tínhamos até a aula, até hoje, antes de começar a aula, agora vai ter que ser a conduta moral, mas o Evangelho Espiritismo, que vai nos conduzir ao quê? Leis morais, cultura, leis humanas, o nosso código de ética. Então nós temos que respeitar a lei moral que está na nossa cabeça. Tudo que nós vamos fazer, nós sabemos se é certo ou errado. Nós temos que respeitar a nossa cultura. A nossa cultura, por exemplo, hoje, não é uma cultura de que agride mulheres. Não é uma cultura que a gente ignora aquele que está passando fome. Então, não vem da nossa cultura. A nossa cultura brasileira é muito solidária. Tempos atrás, agora, esse final de semana no outro, nossa casa espírita, em época de pandemia, distribuiu 60 cestas básicas com kit de limpeza. Ora, se nossa casa está fazendo isso, imagina as outras. Então nós temos uma cultura de solidariedade. As leis humanas, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a não ser por força de lei. Não tem nenhuma lei que nos impeça de doar nosso alimento. Não tem nenhuma lei que impeça de você dar amor, de você dar proteção. E o Código de Ética vai agora fazer o quê? Denominar qual que é o nosso comportamento cristão. Pois não? Me chamaram? É o microfone da Carol que está aberto. Então, gente, agora as leis morais, a cultura, a lei humana e o Código de Ética vai determinar o nosso comportamento cristão. Isso é fundamental para o nosso comportamento cristão. Tem que ser balizado através disso. E esse comportamento cristão vai nos remeter a uma conduta moral. Uma conduta reta, uma conduta sóbria, em cima do que nós objetivamos na nossa vida. Não tem sentido, gente, não existe querer ir para o centro todo domingo, como vocês estão indo, assistir aula por 3 anos e meio, e não mudar. Quem vai à churrascaria quer comer carne. Quem vai a uma balada quer se divertir, quer beber, quer se extravasar. Quem vai ao McDonald's quer comer o lanche do McDonald's. E quem quer ir à igreja, quem quer ir ao centro espírita buscando essa reforma íntima, tem que mudar. Senão não tem sentido de todo domingo estar no centro. Não tem sentido passar 3 anos numa escola para daqui a pouco se tornar discípulo, se tornar curso de médio, se tornar expositor e não querer mudar. Embora essa mudança, por vezes, para a gente parece ser uma eternidade. Mas para quem nos acompanha, eles percebem o quanto tenhamos mudado do início da escola até hoje. Essa conduta moral voltando para o nosso comportamento. Então nós temos o comportamento cristão e a conduta moral. E a reforma íntima, que o Sr. Daniel está cobrando as cardenetas de vocês até agora e vocês não fizeram. Por que da reforma íntima? Por que é tão importante? Das duas, ou o Sr. Daniel é muito chato, que fica cobrando uma coisa de vocês, ou ele está muito preocupado com a reforma íntima, porque ele sabe o quanto isso vai mudar a vida de vocês. Agora eu vou falar para vocês a mudança disso. Está aqui, ó. Se o devedor se dispõe à renovação íntima, devedor somos nós. Se nós dispormos a renovação íntima, vigilância do pensamento, leituras salutares, oração e reflexão com trabalho edificante, muda-se-lhe os quadros provacionais, recebendo auxílio espiritual na modificação da ficha kármica.
aquela história, eu tinha que ter perdido um braço, mas eu estou tão ali envolvido na minha reforma íntima, nos meus trabalhos, numa vigilância no pensamento, as leituras salutares, que eu perdi apenas um dedo. Existe a transformação. Se vocês pegarem a obra no mundo espiritual, André Luiz, Chico Xavier, e lerem a última obra deles, que é A Vida Continua, vocês vão ver que depois de adotar uma criança que era tida como um inimigo, obsessor ali da família, o pai recebe mais um tempo a mais em vida para ajudar na criação do filho. Pelo fato de ter aceitado aquela criança. Então ele estava previsto ali desencarnar com 60 anos, aquilo ia prorrogar um pouco mais para que ele tivesse força e ajudasse a companheira na criação daquele filho que seria adotado. E eu tenho, não é o momento de abrir, porque eu não estou aqui para falar da minha vida particular, mas eu tenho um relato desse muito sério na minha vida, entendeu? Que eu presenciei esse ato, que eu falei, gente, existe a interferência. Estar, mas não pertencer ao mundo. Estamos finalizando, tá? Então nós temos aqui, gente, olha, a esquerda acima, o trabalho, o trânsito, as relações familiares, a briga, né? E nós temos os prazeres da vida. Tudo isso engloba em uma só situação. O que tem de semelhante no trabalho, no trânsito, dentro de casa, nas brigas familiares e nesses prazeres, o dinheiro, festa, carro, tudo dos prazeres mundanos. Capacidade de servir. E ele fala, são inúmeras. Você pode servir como cristão no trabalho, no trânsito, onde você estiver. Através de um olhar compreensivo, de uma palavra de ânimo, pois não? Bom dia, aqui é a Brenda, tudo bem? Pois não, Brenda. Eu tenho uma observação, né? Sempre nós vivemos em tempos difíceis, né? E a gente sempre vê o nosso melhor lado em momentos difíceis, né? O nosso melhor momento de ser cristão, e a gente acaba se surpreendendo, né? Então eu falo assim, tanto aqui no meio familiar, quanto com os amigos, quanto com as pessoas, a gente sempre está em evolução, a gente sempre consegue fazer o melhor, a gente consegue seguir os ensinamentos de Cristo, a gente consegue ajudar um irmão que está, às vezes, com uma palavra sendo ouvinte, a gente está fazendo bem, né? Às vezes, e isso nos torna mais forte, a gente consegue ter uma vibração tão boa que, às vezes, a negatividade sai correndo. Então, a gente pode estar nesse mundo, a gente vai trabalhar, a gente depende, né, um pouco do material para estar aqui. Mas a gente pode sair para se divertir, para trabalhar, sendo um cristão bom. Né? Não priva a gente de sair, de ter amizade, de ter um relacionamento, de estar num ambiente até agitado, mas a gente está fazendo o nosso bem, a gente sabe as consequências de certas atitudes, a gente se policia mais. E às vezes, Brenda, você está numa balada, não vou numa balada porque eu sou cristão e cristão não tem que estar na balada. Você pode ir para a balada. De repente, até nessa balada, você tem a oportunidade de servir. O que nós temos que entender, senhores, é que nem assim, né? Outro dia perguntaram para mim assim, Marcos, você é contra as bebidas alcoólicas? Você é contra matar alguém? Então lembra das leis morais e as leis civis, as leis humanas? A gente tem que entender assim, não é porque você matou uma pessoa que você vai ser punido. Existe no direito, principalmente no direito criminal, né? O que a gente chama de animus necandi, ou seja, qual que foi a sua intenção? Então a mãe está dirigindo o carro, ela vai dar uma ré no carro, aí ela olha o filho, dá um beijo no filho para o filho correr com a babá. E aí a babá olha e fala, bom, o filho está com a mãe, eu vou entrar e vou desligar o gás, eu vou desligar o fogo da panela e já volto. E nisso, naquele pensar da mãe que o filho está com a babá, naquele pensar da babá que o filho está com a mãe, a criança está sozinha. E aí você dá ré no seu carro e passa por cima do seu próprio filho. Isso aconteceu com a Cristiane Torlone, se eu não me engano. E aí ela atropelou o filho e matou. Lá no Código Penal está bem claro, matar alguém, crime. Aí tem o doloso e tem o doloso em uma outra situação. Gente, ela matou alguém, não matou? Ela deveria ser presa. E por que não é presa?
Porque não houve o ânimos necandi. Ela não teve a intenção. E mais, a punição de perder um filho já basta. Não existe punição maior do que perder um filho. Então, essa é a intenção. Eu tenho uma garrafa de vinho em casa, né, um Malbec, guardadinho ali, bonitinho. Estou sentado assistindo um filme, vou sentar, minha esposa chega, vamos bater um papo? Vamos. A gente toma meia dose de uma taça de vinho, batendo um papo, conversando, um papo super legal, super descontraído. Não, eu tomo uma garrafa de vinho, eu tô pé da vida, que eu briguei com a minha esposa, briguei com meus filhos, eu vou lá com a tua garrafa de vinho e bebo ela inteirinha. Olha a utilização do álcool para uma coisa, olha a utilização do álcool pela outra. Olha a dosagem que você tomou aqui, olha a dosagem que você tomou ali. Então, as leis morais vai nos dizer quando aquilo é errado, quando é certo. Quando pode, quando não pode. Então, gente, nós sabemos, não precisamos perguntar para o outro. Nós sabemos das nossas vidas, das nossas atitudes. Eu posso ir, tá tendo um churrasco da casa dos meus amigos, da faculdade. Eu não vou porque eu sou cristão? Eu vou. Toma um suco, toma uma água, bate um papo. Quer tomar uma cervejinha? Toma um copo. E Marcos, conversa e brinca. Pois não? É a Geórgia. Tem até um exemplo de uma youtuber, ela chama Carol, e ela tem no canal dela no YouTube chama Meninas Espíritas, e ela conta o exemplo, que ela é da mocidade, e ela sai com os amigos para a balada, e eles estão dançando, dá 10 horas, eles param num cantinho e faz a vibração das 10, e depois volta a dançar. É um exemplo. Então, e lembrar, né? Lembra que Jesus falava? Quando Jesus foi convidado para jantar na casa do amigos, abre aspas, fecha aspas, e eles não deram a bacia, que era comum, que era cultural na época, para se lavar as mãos, lavar os pés e se livrar daquela poeira, né? Porque eles andavam a pé, né? E aí eles não deram a bacia para Jesus lavar as mãos e serviram a refeição. E eles quiseram olhar a atitude de Jesus. Jesus comeu com a própria mão e foi. E aí um deles pergunta, mas Jesus, não seria lícito que lavaste a mão antes para engolir um alimento? E Jesus fala para eles, vocês lembram? O importante não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Porque tem muita gente que às vezes fala, eu não vou na balada, eu vou ficar aqui em casa. Eu não vou tomar um vinho porque, meu Deus do céu, eu sou um cristão. Mas está metendo pau na irmã, está metendo pau no vizinho. Está metendo pau no marido. Marcos. Pois não? Às vezes é melhor uma palavra boa, você, dentro de um próprio bar, tomando uma cerveja, dar bons conselhos para os amigos Quem está falando? O caminho correto é o Carlos. Pois não, Carlos. Dentro do próprio centro, às vezes, disseminando inveja, falta de respeito. Eu acho que nessa linha. Perfeito. A gente tem que aproveitar as oportunidades de ser cristão. Uma coisa que eu percebi ultimamente, só finalizar. Quando eu falo para alguém, eu sou espírita, às vezes as pessoas me olham com um certo... Quando eu falo, eu sou cristão, o pessoal pergunta de que igreja. Eu falo, não, eu sou espírita, cristão espírita. E aí as pessoas me veem com um olhar um pouco diferente. Eu acho, viu, Carlos, que às vezes a gente, até como a caravana, deveríamos sentar num boteco do lado daqueles caras que estão bebendo, né, pegar um copinho de cerveja, pôr do lado e falar, e aí, por que vocês estão bebendo? Por que vocês estão aqui? E aí tentar compreender um pouquinho mais da história, quem sabe a gente não tira 2, 3 da bebida, né? Então, a história, gente, às vezes você tá ali na Cracolândia, então você é drogado, você é viciado. Não, de repente você tá ali trazendo uma palavra de conforto. Santo Agostinho sempre falou, devemos evangelizar sempre. E, se possível, ou se necessário, usar as palavras. Então, é o gesto afável, é a atitude. Nós podemos evangelizar, nós podemos ser cristãos pelo nosso gesto. Devemos evangelizar sempre. Se preciso, usar as palavras. Ou seja, não precisa falar para ser cristão, não precisa falar para dar o exemplo. Tudo bem? Ô Marcos, é o Rubens aqui. Só um pensamento que eu tenho, assim. Eu acho que a gente também, na verdade, eu acho que eu li isso no Livro dos Espíritos mesmo, mas
quando a gente fala assim da nossa ética, da nossa moral, né? A gente tem uma coisa interna que diz pra gente quando a gente está fazendo algo errado. A gente não precisa que outra pessoa diga no final das contas, né? Leis morais. Quando você... É um negócio que desperta ali em você. Você sabe que está fazendo algo, que você passou do seu limite, ou que você não deveria estar fazendo aquilo. Eu acho que quando a gente está tranquilo com a nossa postura, ou com a nossa condução em determinado momento, eu acho que a gente não está, de certa maneira, infringindo de fato essas leis morais. Eu acho que o grande problema é quando a gente está indo contra, né? A gente percebe que aquilo é errado, e a gente... Porque é aquela consciência interna mesmo, né? É um alerta que ele tá... Da mesma maneira que a nossa natureza diz quando a gente deve correr de um perigo e tal, isso está dentro de nós. Então, quando a gente está fazendo algo errado, a gente sabe o que a gente está fazendo. E acho que isso é uma coisa natural, né? Então, que nem você disse. Às vezes eu vou sentar, vou tomar um copo de vinho, ou vou fazer, sei lá, né? Qualquer coisa relacionada, né? Algo dessa linha. Se aquilo não está te ferindo, de certa maneira, se ele não te desperta aquilo, provavelmente é porque, de fato, não é um problema, né? Agora, que nem você falou, de repente, eu vou aqui e vou matar uma garrafa. Com certeza, a sua cabeça, ela vai te alertar. Não tem como não alertar. A questão é que a gente ignora, né? É o exame de consciência, Rubens. Rubens, né? Às vezes eu passo e falo assim... Passei na casa espírita e você fala assim, oi, Marcos, tudo bem? Aí eu ouvi, mas eu finjo que não ouvi. E eu continuo o meu caminho. Naquele momento, eu mesmo falo, poxa, não foi certo o que eu fiz. Exato. É na hora, Rubens. Na hora. É isso. Não adianta querer disfarçar. Pois não? Andréia, só complementando o que o Rubens disse, eu acho que o termômetro disso é a felicidade interna, né? É aquilo que a gente está sempre à procura e não sabe, às vezes, o que é essa felicidade. Quando você faz alguma coisa, quando você está num caminho que é do bem, você mantém uma felicidade interna. E quando você sai desse caminho, e aí você sente angústia, você se sente triste, também não sabe por quê, né? Eu acho que André, perfeito. Imagina uma situação, eu vou sair de carro agora, tô com meu terno, minha gravata, meu carro maravilhoso, lindo, eu lavo, e eu pego umas moedinhas aqui, eu falo, vou pôr essas moedinhas aqui, porque quando eu encontrar alguém pedindo, eu vou doar para eles. E aí eu saio para o primeiro farol, opa, tô, R$3, ó, 2, ó, 5, e eu vou distribuindo o caminho afora. Outra situação, eu estou morrendo de fome, André, e eu tenho dinheiro para uma refeição. Eu comprei 4 esfirras do Habib's, né, 4 de queijo e 3 de carne. E eu falei, eu vou comer essa esfirra porque eu estou morrendo de fome. E de repente, a hora que você olha do lado, a pessoa fala, se você tem um dinheirinho, né, para eu comer, para eu me alimentar, que eu estou 2 dias sem comer. Aí você tira aquela esfirra do seu carro e dá a caixa inteira para ele e fala, toma, essa aqui é sua. Você entende a diferença? Do ato, da atitude, você deu aquilo, você compartilhou aquilo que era fundamental para você naquele momento. É a parte da moeda da viúva, que ela deu uma moeda e representava muito mais. Ô Marcos, eu acho que o que o Rubens falou, tem um caso de administração que chama PDCA. Você planeja, você age, você checa se você está fazendo a coisa certa e você atua para não voltar a fazer a coisa errada. Eu acho que é uma roda que a gente, como cristão, tem que desenvolver. Sempre. Então, gente, a questão moral das leis lá, né? É que esse meio profano, como nós religiões estamos, o Brasil é um Estado laico. O que é o Estado laico? Uma sociedade, de modo geral, mesmo com diversidade de crenças e ideologias, ela consiga se desenvolver pacificamente, tratando o próximo com o devido respeito. E isso aqui é lindo. Eu era militar no quartel-general do Exército, ali no Ibirapuera, e eu lembro que uma vez, em frente ali no Lago do Ibirapuera, teve uma exposição da Umbanda, do Candomblé, esculturas ali de quase 3, 4 metros de altura. Gente, muita gente passava por lá, tirava foto, via, brincava, e não sei o que, idealizava o trabalho lindo que foi feito. Hoje eu olho e falo, gente, que lindo, né? Muita gente que passou ali, nem todos são da Umbanda, do Candomblé, mas respeitaram. Eu não lembro daquela época de ninguém ter destruído a escultura. Poderia ter colocado a estrutura no dia, à noite ter tacado fogo. Sabe? Pois não? Aqui. Essa semana eu passei por uma situação, né?
foi pessoas, vizinhos, né? Sim. Que eu acho muito chato isso que acontece, porque as pessoas te julgam e se dizem cristãs, né? Como que pode uma pessoa de uma religião determinada X chegar e falar para mim que não pode conversar comigo, que vai se contaminar por eu ter uma outra religião? Como que a gente, em pleno século XXI, já que diz que o Brasil é um estado laico, você vê aquela soberba, achando que a religião X da pessoa é superior a nós. Brenda, Só que a gente é cristão do mesmo jeito. A gente eu vou te segue mostrar. Deus. Deus não chega a falar para mim, É. você que eu vou contaminar com você. É o nosso próximo tópico, Brenda. Eu converso um pouquinho mais com você no nosso próximo tópico, tá bom? Aqui, ó, tratando... você tá dando spoiler da minha aula, você já viu essa aula, né? Então, ó, tratando o próximo com o devido respeito. A Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei. E essa igualdade está no direito à vida, na liberdade. A liberdade não é estar preso ou estar solto. A liberdade é poder escolher sua opção sexual. A liberdade de escolher sua carreira profissional. A liberdade de escolher com quem você deve ou não se relacionar. Isso é liberdade. Está previsto lá na Constituição. Esse rol das garantias e dos direitos. A igualdade. A segurança. Então, ora, eu escolhi liberdade de ser católico ou cristão. Eu quero ter segurança. Eu não quero ser atacado na rua porque eu sou espírita, porque eu sou da Umbanda. E mais, o inciso 6 do artigo 5º, ele coloca o quê? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você escolhe o que você quiser, ninguém pode obrigar você. Assegurado o livre exercício do culto religioso. Então, se eu quero abrir uma casa espírita, a legislação tem que me permitir abrir a casa espírita. Né? A proteção a locais de culto da sua liturgia. Então eu estou lá no centro espírita, me para um carro de funk na porta da casa e começa a ouvir som alto. Chamar a viatura da Polícia Militar e fazer ser cumprido o quê? O seu direito constitucional. Olha, eu quero proteção ao local de culto. Esse carro aqui está turbando aqui a minha aula, está turbando o meu curso. Então exija que a viatura fique ali até acabar. Vai acabar daqui a 40 minutos, daqui a 50 minutos. Eu exijo que o meu direito constitucional seja cumprido. Leis morais, leis civis também. Então, gente, se não for assim, olha lá, o cristianismo 2,1 bilhões de adeptos, islamismo 1,5 bilhão. Olha só esses números. Espiritismo 15 milhões. E se a gente entrasse em uma guerra religiosa? Como que seria? Um dizimando outra religião para ver quem que sobra? Não dá, né? Nós caímos no que a colega acabou de trazer. A intolerância religiosa, o que aconteceu com a nossa amiga. E isso, se não despertado, se isso não conscientizado nessa pessoa, vai partir para um fanatismo religioso. O fanatismo expressa o quê? Tudo aquilo que é exagerado por uma ideologia. A gente vê muito isso no futebol, né? Palmeirense batendo em corintiano porque é corintiano, né? Santista brigando com São Paulino porque é São Paulino. Porra, de repente se senta para conversar e tira a camisa de clube, você descobre que ele é uma pessoa maravilhosa. É um pai de família também. E quando a ideologia que aconteceu com a nossa amiga é imperdoável. Né? A aceitação cega. E o que resulta? Que nem ela colocou ali, né? Que ela queria já derrubar minha aula, dando um spoiler. Ela fala, como que a pessoa pode ser assim, Marcos? Através disso, aceitação cega do que aquilo que foi ensinado. Uma imaturidade inferior. Ela não está pronta para receber os ensinamentos que ela deveria receber. Por isso que nós temos aqui no Centro Espírita o curso de aprendiz, começando com o curso básico. Vocês estão 3 anos, gente, estudando. Estudar Umbanda, estudar outras religiões afro-indígenas. Então vocês foram construindo dentro de vocês uma maturidade interior, ao quanto aquela pessoa, através de uma aceitação cega, está construindo uma imaturidade interior. Ela tem pouco conhecimento doutrinário. Eu acabei de falar, vocês estão 3, 4 anos juntando com o curso básico, estudando, vocês estão tendo aprofundamento do que vocês querem seguir. E é aquele que ele coloca, é perigoso ao neófito. O neófito é aquele que está chegando na religião. E é
perigoso também é que eu coloquei para o próprio espiritismo, mas é perigoso para a religião que ela segue também. Por isso, gente, no espiritismo a regra de ouro é qual? Espíritas, instruí-vos. Então, por isso que cada centro espírita que a gente entra tem uma livraria, tem livros lá de baixo custo, tem livros um pouquinho mais caros, tem doação de livros, tem feira de livro. A Amélia Rodrigues aqui tem uma feira maravilhosa com preço 70%, 80% do valor dos livros. Por quê? Porque tem que estudar, gente. Hoje eu estou aqui trocando informações com vocês. Eu não estou aqui doutrinando vocês. Vocês estudaram a aula e vocês têm liberdade de falar, Marcos, eu não concordei com você. Se vocês olharem a minha aula, por exemplo, aqui embaixo, o que está escrito ali? Ó, Iniciação Espírita, 5ª edição, Fraternidade do Discípulo. Ou seja, não sou eu, Marcos, que estou falando. Isso está na Iniciação Espírita. É uma ideia que eu colaboro, mas não sou eu que criei, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou doutrinando. Qualquer um pode ler essa obra. A intolerância vem do comportamento, atitude odiosa e agressiva, a qual nossa colega sofreu. E ela foi da onde? Do nosso caráter religioso. Constitui até crime. Então, esquecidos do quê? O que essa pessoa esquece? O que quem não estuda uma doutrina esquece? Que qualquer doutrina, gente, ela tem que pregar o quê? Que só o amor constrói. E que os laços sutis de fraternidade dependem de aspecto externo, formalismo ou rituais religiosos. Eu não vou poder amar só porque eu dou passe. O outro não aprendeu a amar porque ele está na igreja dele e ele está doando o dízimo. Esquece, o amor é fundamental em qualquer religião. Se não for assim, não é religião, porque religião é nos voltar a Deus. É o caminho que volta a Deus. Para finalizar nossa aula, que eu já até passei um pouquinho do tempo. Marcos. Oi. É André. Só finalizar e eu olho para você, André. Só um minutinho, tá bom? Leon Denis, gente, Paris, 11/9/1925. O homem procura trabalhar, procura vencer não os poderes do mundo, mas procura vencer a ti mesmo, andando na direção do teu próprio destino, na direção de tua própria elevação, na direção do teu próprio ser. Gente, não temos aí para brigar com o mundo, então não tem por que o cristão fugir do mundo profano. Nós não estamos competindo com o mundo profano. Olha lá, procurar vencer os poderes do mundo. Nós estamos procurando vencer a nós mesmos. É um grupo de amigas que vai para a balada, curtindo a balada, se retrai, faz a oração e volta a curtir a balada. Não está ali de promiscuidade, não está ali de sacanagem. A gente tem que aproveitar o que esse mundo tem. Não é? Aliás, nós estamos aqui. Tudo isso não foi feito para nós? Então eu sou cristão, não posso ir à praia? Lembra-se sempre, nosso comportamento. A biografia, eu vou passar aqui rapidinho para não tomar mais tempo, mas eu vou salvar essa aula em PDF, vou mandar aí depois para o Odair, para o Carlos, e eles vão distribuir no grupo para vocês, tudo bem? Deixa eu só fechar aqui para eu poder ver vocês um pouquinho. Para a apresentação. Pronto, estou de volta, Andréia. Quanto a o que a Brenda disse, e que você termina aí dizendo, acho que tem o nosso papel como espírita cristão, né? Na nossa reforma íntima, como eu também encaro uma fala de uma pessoa como essa, que fala que eu vou me contaminar com a sua religião, né? Como eu recebo isso também, né? Acho que o papel da nossa reforma é perceber que essa pessoa ainda não está preparada, né? André, na minha aulinha de karatê, o meu professor me explicou uma vez que golpes inesperados são difíceis de revidar. A gente tenta, minha amiga, mas às vezes a gente acaba pisando no pé do morador de rua porque a gente está tão corrido com umas tarefas. Já viu um advogado saindo do fórum? Ou entrando no fórum? Já. É uma correria, assim, que, às vezes a gente está focado numa coisa, num parente que está com Covid, de repente a gente recebe essa agressão, ainda não estamos prontos, Andréia. Sim, com certeza, né? Mas eu acho que esse é o caminho da nossa reforma íntima. Sim. Acho que ela vai refletir depois, ou refletiu do sentido de falar, poxa, como é que eu poderia ter me sentido, como eu poderia ter feito aquilo?
É o depois mesmo. Eu vou contar uma coisinha rápida. Eu, né, vou esconder de vocês que eu sou negro. Curso de mocidade. Vamos pro curso de mocidade? Vamos. Domingo. Acordei, coloquei uma polo bem bonitona, meu relógio lindo, passei um perfume maravilhoso, entrei no meu carro que eu tinha lavado no dia seguinte, vamos lá pro curso da mocidade. Chego na casa espírita, a hora que eu entro na mocidade, na casa, uma menininha bonitinha, loirinha, de olhinho claro, sentado na mesinha, falou, bom dia, tudo bem? Tudo. O senhor veio buscar a cesta básica? Eu olhei para ela, a minha atitude foi de sorrir. Eu dei risada, eu falei, desculpa, não entendi. Você veio buscar a cesta básica? Eu falei, não, meu amor, eu não vim buscar a cesta básica hoje, eu vim para o curso de mocidade. Você não veio buscar a cesta básica? Porque hoje é dia de entrega de cesta básica, o pessoal tá ficando ali. Aí um trabalhador sai de lá de trás correndo assim, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como é que você tá? Você veio para o curso de mocidade? Eu falei, vim. Aí falou, por gentileza, por aqui, eu vou dar um passo em você e tal, e subi. Eu subi rindo. Entendeu? Eu subi rindo. Ela teve uma atitude clara, clássica de intolerância. Não é nem racismo, né? Foi uma intolerância. Mas, Marcos... Mas só que aquilo estava tão impregnado nela que ela não percebeu. O que ela associou no momento? Negro, cesta básica. Porque na cabeça dela, quem veio aqui hoje é para buscar cesta básica. E esse cara é negro, logo ele veio buscar cesta básica. É o racismo estrutural. Ela não teve noção. Eu gostaria de pedir um testemunho também. Desculpa. Só um pouquinho, só para eu terminar minha fala. Porque você foi educado. Porque, assim... Eu estava preparado. Eu estou preparado porque eu cursei direito, porque eu vim numa questão de crescer na periferia. Eu sou espírita, então talvez naquele momento eu estava elevado. Talvez eu estava tão conectado com o curso da mocidade que eu não vi maldade também. Então, eu, por exemplo... Mas as reações são diferentes. Eu sou negra também, estou num processo de limpeza de algumas memórias que me incomodaram no passado. Sim. E eu recebi uma pedinte no meu restaurante pedindo uma doação. Ela era branca e ela estava impaciente porque realmente deveria estar totalmente drogada. E aí acho que ela não teve paciência de esperar. Ela verbalizou. Na verdade, ela não falou, ela mexeu com os lábios e eu vi. Essa negra filha da puta. Menino, eu subi nas tamancas. Por quê? Eu acho que eu estava naquele momento de limpeza de algumas memórias que estavam me incomodando. De distração, né? Totalmente o rumo, entendeu? Por isso que eu falo que é um processo diferente. E depois eu percebi que eu perdi o meu limite, né? Sim. Isso é bonito, perceber que perdeu o limite. A gente tem todo o direito de errar, Andréia. Só que depois, se a gente não percebe que a gente errou, aí está o problema. Pois não? Quem que ia falar ali? Odair. Esse ocorrido com você na casa espírita, quando começam a falar de racismo, cor, de pele, isso me incomoda demais, sabe? Não deveria, Odair. Mas ele me incomoda porque eu não sei como que a pessoa consegue pensar isso daí. Eu respeito, mas eu sou franco em dizer que me incomoda. Isso que aconteceu com você, Marcos, de chegar na casa espírita e falar se você veio buscar cesta básica, se você veio tomar passe, se você veio para receber alguma coisa, isso aconteceu comigo também. E eu estava lá para dar aula. Naquela época, Marcos, que nós fazíamos as aulas de computação e tal, foi nessa época aí que chegava aquele baixinho, invocado, barrigudo, me ofereceram cesta básica, me fizeram tanta coisa, e agora, por ser negro, isso daí... não sei, não. Mas, daí é aquilo que a gente fala, como que a gente está lidando com isso? Então, deixa eu ver aqui uma moça aqui que está me aparecendo, a Juliane. Vou pegar a Juliane aqui. Vou pegar você, Ana. Como que você chama? Não, desculpa, Gabriela. Roubei o notebook todo. Vou perguntar assim para você. Quer namorar comigo, Gabi? Não. Sabe por que ela não quer, gente? Porque eu sou negro. Porque se eu fosse branco, a Gabi ia namorar comigo. Gente, olha que bobagem.
Sabe? Onde está a minha capacidade de conquista? Onde está a minha capacidade de sedução? Eu quero trabalhar ali no restaurante da colega ali. Você me aceita para trabalhar no seu restaurante, Andréia? Eu não terminei o ensino fundamental, eu não sei cozinhar, quero trabalhar 4, 5 horas por dia e não gosto de carregar peso. Fora. Não. Porque eu sou negro. Gente, se eu não fosse negro, ela teria me conquistado. Então, hoje eu já recusei emprego. Alguém já veio, Marcos, eu precisava ser me ajudar, no momento não dá. Entendeu? Assim, nós estamos nos preparando para a vida e para o mundo. Isso faz parte. Eu, graças a Deus, eu cresci numa família que sempre me ensinou. Você vai ter as coisas por você crescer. Não você ser negro, branco, isso e aquilo. Tá certo, né? Na década de 80, não beijava de mão, não beijava ninguém. Só ficava tapando o olho. Mas a vida vai proporcionando hoje momentos e oportunidades que, poxa, vai chegar um momento em que você está numa situação tão boa consigo mesmo que as coisas vão ser atraídas para você. Empregos, namoradas, tudo que tem aí em tese entre bom, começa a chegar para você. Talvez o seu estado vibracional, o seu estado emocional esteja tão bom, que nem ele poderia chegar e te ofender, chamar o presidente lá da casa, processar a casa, processar a menina. Eu tinha material completo para processar. Mas aí eu peço e penso. Né? Ontem eu fiz um vídeo no meu departamento e a gente conversando lá da vida de juventude. Como que nós estamos tratando as pessoas, como nós estamos tratando? Isso é ele, é do cara da casa que põe uma criança ali para aprender. Gente, nós estamos tratando a casa espírita, nesse acolhimento, no primeiro momento, chega, sei lá que for, ajuda, né? A Juliane chega ali, bom dia, Juliane, meu Marcos Paulo, tudo bem, minha amiga? O que eu posso te ajudar? De repente a Juliane está loira, 20 horas às 8, ela fala, você está básica. Qual que é o problema? Não, você é loira, você não pode dizer que você está básica. Eu acho que esse acolhimento na chegada em qualquer lugar é muito importante, né? Eu acho que na casa espírita a gente já espera receber isso. Às vezes nem toda casa está preparada para fazer, mas em qualquer lugar que você chegar e ser bem recebido, isso já faz o dia da pessoa. É exatamente isso que eu gostaria de acrescentar, o que a Juliana comentou, que eu comentei, eu gostaria de falar sobre a questão. É engraçado a gente ver, né, o que você sofreu, Marcos, com relação a... Não tá me ouvindo? Eu não sofri. Não. Mas o que eu vejo, assim, eu gostaria de compartilhar com todos, que na verdade eu sofri assim, né, a palavra que eu usei do forma errada. Foi do jeito que um dia eu estava fazendo curso de mediunidade médium, essas terças-feiras, e num sábado eu fui comprar o livro. E quando eu fui comprar o livro, eu levei R$20. Quando eu cheguei lá, ela falou, não, custa 22, tudo bem. Eu venho na próxima semana e compro o livro. E sabe o que aconteceu? Um negro me deu o livro. Um negro nunca me conheceu, nunca fez nada. E no dia que ele me deu o livro, eu comecei a segurar assim, e eu tinha dinheiro, eu não podia ter esperado, podia ter visto qualquer coisa, mas ele olhou para mim sem nunca ter visto. Então, foi a coisa mais linda, eu nunca esqueço de você, Marcos. Toda a minha vida, aquele dia assim, um para sempre. Porque não era sobre uma questão de cor, era você não me conhecia, você não sabia quem eu era. E você me acolheu de qualquer forma. Isso é uma coisa que é inexplicável. E você sempre dividiu todos vocês, exatamente isso. Não é a cor da pele, não é a religião, não é coisa. É quem você quer ser pro outro, independente de saber quem ele é. Assim, eu gostaria só de dividir realmente essa história, porque você me emocionou muito. Isso, você marcou minha vida para sempre. De verdade, muito obrigada. Eu nem lembrava que era você, né? Só complementando, né? Eles estavam na evangelização infantil e eu queria no Pará, subindo e descendo. E aí eu entrei na livraria e eu achei um absurdo aquilo dentro da casa espírita, né? Ela entrou num sentido muito bonito, assim, né? Talvez fisicamente não, mas eu notei espiritualmente que ela estava precisando de um apoio. E ela foi comprar um livro. E acho que ela comprou 3, 4, 5 reais. E aí a pessoa foi para a livraria, desde
espírita, gente, falou, olha, o livro custa 20. Ela falou, tipo, eu tenho 30. E ele caiu só olhando pra cara dela, como assim? Tá faltando 6 minutos. Eu achei aquilo tão, assim, na hora me veio uma voz, o que você pode fazer? Em vez de ficar reclamando. Aí eu comprei o livro, não tosse, você vai levar esse livro. Você está precisando do livro, você não vai deixar de levar por R$5. Então a gente tem que ter bom senso também, gente. Nós estamos, sabe, livro é conhecimento. Às vezes eu não posso dar um apoio, um acalento. Às vezes eu quero ajudar a Ju no sofrimento que ela está e eu não consigo me aproximar. Eu vou lá e deixo um livro na porta da casa dela. E a pessoa falar, meu, é como se você estivesse pedindo um prato de comida e a pessoa fala, tá faltando R$2, senão você não vai ter o prato de comida. Gente, na boa, a minha vontade depois era chegar para aquela pessoa e falar, meu, você não merece estar aqui na livraria. Sabe, dá um livro para essa pessoa, depois tira R$2, ou fala comigo, fala com alguém. Marcos. Mas enfim, daí a aula está entregue. Marcos. Perdi as condições aqui. Marcos. A aula está entregue. Nós ficamos presos a horários, temos horários a cumprir. Eu pergunto, encerrado a sua aula. Muito bem, então. Achei maravilhoso a nossa conversa. Eu queria até contar uma história com o Marcos também, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Tenho certeza que a gente vai se ver. A história com ele, minha, também é bonita. Daí, só fazendo só um parâmetro. Imagina se eu tivesse feito alguma coisa errada para a Ju e ela está ali na sala vendo. Como que eu poderia ter dado uma aula dessa e ela olhar e falar tudo mentira o que você falou? Porque no dia que aconteceu isso, você estava no balcão e não me vendeu um livro por R$2. Olha, gente, como o nosso comportamento perpetua, né? Ela falou, você mudou a minha vida. Mudei, graças a Deus, para um lado positivo, poder ser negativo. Muito bem. Desculpa, Daí. Desculpa, acabou a aula. Senhor Daniel, alguma coisa a mais? Não, foi muito bom esses depoimentos aí, a Gabriela, do Marcos, veio enriquecer mais ainda a nossa aula. Realmente gostei muito. Passamos do horário, mas foi bom. Mais uma vez, meus queridos, tragam uma caderneta essa semana. Não esqueçam, até quinta-feira entregue para o Marçal na Globo Cópias, ou entregue para nossa irmã Georgia. Tudo bem, gente? Vamos cumprir. Vamos estar dentro da disciplina, ok? Vamos encerrar então, Adair. Viviane? Viviane, né? E assim, gratos pela aula de hoje, por tanta luz e tanto amor que recebemos. Com tudo isso repleto em nossos corações, vamos doar as melhores vibrações pelo nosso planeta, pelo nosso país, por todos os doentes, principalmente no momento por Covid-19, por todos os seus familiares e por todos os nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual. Vamos doar todo o nosso amor e nossa luz aos asilos e orfanatos, aos nossos irmãos em situação de rua. Agradecemos pelo nosso expositor da aula de hoje, por todos nós, alunos, pelos dirigentes e secretários da nossa Escola de Aprendizes do Evangelho, por cada lar, por cada um de nós e nossos familiares, pela nossa casa espírita. E deixamos uma vibração aos cuidados da espiritualidade para encaminhá-la ao melhor caminho. E hoje, peço licença para fazer uma prece diferente. Uma prece que eu gosto muito, que é a prece de Abigail, a prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina,
o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, traz-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz divina, a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, muito bem. Muito bom, muito bom. Muito bem, Vivian. Carlos, seu Picelli.